Antes. A gente vai fazer uma pausa bem rápida, porque tudo que é bom pode ser melhorado. Pode ser melhorado. Agora. Tava com saudade? Então presta atenção. E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aliás, novo podcast Caos Corporativo na área, meninos. Colocamos tudo na chão pra fazer de novo este podcast. É. Que tal, hein? Reformar sai mais caro que fazer do zero. Então fizemos tudo do zero. Gostaram da casa nova? Lindo, lindo. Tudo. Luzes, equipamento, incrível. Parabéns, parabéns. Muito bom. E também, obviamente, novos temas pra gente se encontrar aqui toda segunda-feira, sempre pensando no quê? No seu autodesenvolvimento, no seu crescimento como profissional, como pessoa, como ser humano. E se você gostou de toda essa mudança, fala pra gente. E se você não gostou, não precisa falar. Fica pra você. Pode falar também. Aceitamos feedbacks negativos. A gente aceita. Engolindo seco, mas aceita. A gente aceita, né? Pois é, tem temporada nova no ar, hein, meninos? Se tem, essa é das boas, hein? Essa é das boas. Vai explodir aí o seu tocador de podcast, seu streaming de vídeo favorito que se chama YouTube e assim por diante. É isso! Controlar. Verbo transitivo direto. Exercer ação restritiva. Conter, regular, submeter a exame e vigilância estritos. Fiscalizar. Monitorar. Nessa temporada, vamos trazer temas que têm a ver com o que você pode controlar, afinal. O seu autodesenvolvimento. Como é que você faz para crescer sem depender de nada nem de ninguém? E para começar... Gostei. Gostou? Para Boa. começar neste primeiro episódio, vamos responder a essa pergunta. Manda. Como aumento o meu conhecimento? Essa é das boas. Roda a vinheta. Bate-papo bom pra você. Simbora! No episódio de estreia dessa nova temporada e deste novo cenário, Lindo. a gente fala sobre como aumentar o nosso conhecimento. E aqui a gente não está falando necessariamente só de conhecimento relacionado à nossa atividade profissional. Afinal, a gente precisa aprender o tempo todo. Agora, como é que eu faço para conseguir isso sem depender de nada e nem de ninguém, Anderson Bars? Que pergunta boa, Amanda. Sabe por quê? Eu acho que hoje nós estamos no melhor momento desse mundo pra gente aprender o que a gente quiser. Hoje a gente está num nível de avanço tecnológico tão grande em que antes, né, a gente para aprender alguma coisa tinha que fazer um curso, mesmo que online tinha que fazer um curso. Hoje, com um pouquinho, não precisa muito não, viu? Com um pouquinho de curiosidade, a gente aprende sobre o que a gente quiser, na hora que a gente quiser. Eu vou contar uma coisa para vocês. Tem alguns temas que são temas que eu gosto, né? Eu gosto de esportes, eu gosto de motociclismo, eu gosto de alguns temas relacionados ao nosso ambiente organizacional como cultura. Eu gosto de aprendizagem. Então, o que eu faço? Eu sigo páginas interessantes relacionadas a todos esses temas. E aí quando eu tô lá, sabe, naquele momento de descontração, de tranquilidade, vou ver o meu Instagram, qualquer coisa do tipo LinkedIn, essas notícias e essas informações vão aparecendo para mim. E eu vou salvando, inclusive, tudo isso nas minhas páginas de favoritos, volto quando eu preciso. Então, hoje em dia, se a gente tiver com o olhar atento, a gente tá aprendendo o tempo inteiro. Qual que é a diferença entre aprender e adquirir o conhecimento, Alberto? Eu acho que tecnicamente tem uma questão aí do que o aprender não necessariamente diz respeito a gente fazer com que aquela informação fique de uma maneira perene. Eu acho que há uma diferença muito grande entre você tomar contato com as informações e essas informações virarem conhecimento.
Então eu acho que aprender é uma coisa muito, muito sutil, assim, muito trivial, muito rápida. Eu acho que adquirir conhecimento, apesar de serem palavras muito, né, sinônimas, eu acho que adquirir conhecimento é algo muito mais crítico, muito mais demorado. Eu, por exemplo, assim como o Anderson, adoro aprender coisas novas, mas confesso que nem tudo aquilo acaba ficando retida na minha cabeça. Vai para aquele lobo frontal, né, que é aquela área do cérebro que usa as informações de maneira trivial. Você precisa decorar, de repente, o número do quarto do hotel que você está Uma memória mais recente. Uma memória curta, né? Você não poderia adquirir tudo isso. Então eu acho que o aprendizado tem mais a ver com isso, apesar de que a gente está fugindo do aspecto técnico aqui, né? Estamos falando mais do aspecto trivial, do dia a dia. Agora, eu vou dizer uma coisa, se eu preciso aprender um troço, seja sobre o que for, vida pessoal, vida profissional, eu tenho que pegar aquela informação e fazer alguma coisa. Vocês sabem que eu gosto de cozinhar, né? Sim. Eu tenho uma página inteirinha das minhas coisas guardadas aqui no telefone, de coisas que eu gosto de fazer, de cozinhar. Eu aprendo quando eu vou lá e faço. Então, quando é um negócio que eu quero muito aprender, uma técnica diferente, qualquer coisa que eu valha, eu vou lá, me programo, faço, executo, aprendo, erro. Então, para qualquer coisa na minha vida que eu quero aprender de verdade, eu tenho que transformar informação em prática de algum jeito. Né? Que é o famoso aprender fazendo, né? Eu aprendo assim, e assim, isso não vale pra todo mundo, sabia? As pessoas aprendem de jeitos diferentes. E se a gente tá aqui numa temporada que se chama Controle-se, né? A gente tem que gerar valor aqui pro indivíduo, pro ouvinte, que a gente tá sempre falando, né? Do nosso relacionamento com outras pessoas e assim por diante. Essa temporada, ela é pra você. Então, você, antes de, né, se aventurar cada vez mais na sua jornada do aprendizado, né, porque consciência que isso é importante você já tem, senão você não ia nem estar aqui, né, para começo de conversa. Agora, mais do que isso, como, caro ouvinte ou cara ouvinte, você aprende? Como que você aprende, Amanda? Eu gosto de fazer também. Então, por exemplo, se eu leio um livro, eu gosto de criar uma palestra sobre o livro, rápido. Muito legal. Porque senão... Escrever uma matéria, né? Escrever um artigo, ou criar uma palestra, ou gravar um podcast, alguma coisa que eu já coloque em movimento aquela informação que eu consegui reter. Depois da Covid, eu fiquei com a memória meio atrapalhada. Um monte de gente ficou, né? Com um pouquinho de déficit de memória. Você Todos ficou nós. também, Alberto? Também. Eu esqueço muita... Oi? Eu esqueço muito. Pegou? Cara, parece uma piada. Barum. Eu falei... Entendi. Põe os pratinhos. Isso é bullying. Entendi. Põe os pratinhos. Ó, Não, eu tenho esquecido muita coisa também. Mas uma coisa que eu não me esqueci, que eu vi uma coisa muito legal a respeito de aprendizagem, até porque a gente está falando do controle-se. Vocês já ouviram falar da regra das 5 horas? Não. Ponto. Não tem nada a ver com aquela regra de que acorde Não é às 5 da manhã. Eu acho, Não, pelo amor de eu acho Deus, uma eu detesto bobagem esse isso. Desculpa, eu papo tenho que me de- posicionar. Acho horrível. Eu também. Se você acorda às 5 horas da manhã, naturalmente ótimo. Você vai sente ser sono. feliz. Como chama esse movimento? Sono. Se Não. chama sono. Tem o Não, milagre não. da manhã. Milagre da manhã. Pelo Eu acho uma amor bobagem, de Deus, né? vai dormir. Vai dormir, cara. Vai dormir que você vai aprender acordar mais. às 5 Hã? horas da manhã, Tem pelo gente que amor de precisa, hein? Deus. Não, tem gente Tem gente, se a pessoa tudo bem. precisa acordar, porque ela tem Ok. um horário pra cumprir, quanta gente... Eu mesma trabalhei durante anos que eu tinha que acordar, não era 5, não era 3:30 da manhã, acordava reclamando, mas chegava feliz que eu trabalhava. Uma vez, num determinado período da minha vida, eu entrava às 6 da manhã. Só para derivar um pouquinho o assunto, né? Eu entrava às 6 da manhã, o que era sinal que eu tinha que acordar mais ou menos ali umas 3:30. Gente, eu chegava atrasado todo dia. Não é E muito não chegava difícil. feliz. Mas esse Não, lance... não tinha milagre nenhum Não, da para manhã. você ser mais produtivo. Mas essa regra das 5 horas não tem nada a ver com isso. A regra das 5 horas é uma regra que, inclusive, se atribui... Muitos bilionários falam que usam, que é mais ou menos o seguinte. Como uma semana tem 5 dias úteis, Sei. normalmente... 1 hora por dia. Você vai lá. dedica 1 hora por dia para poder aprender alguma coisa nova. Então veja que a maior parte dos executivos vai ao encontro dessa teoria de que de ser inconformado com seu próprio saber, quer aprender cada vez mais. Mas eu acho que não adianta nada também a gente chegar aqui e falar o seguinte, olha, como é que eu aprendo cada vez mais? Em primeiro lugar, você precisa saber como é que você aprende, né? É isso aí. Como é que eu dirijo? Eu dirijo assim, ótimo, então eu vou melhorar a minha direção. Como é que eu escrevo? Eu escrevo assim, então eu vou melhorar a minha escrita. Aprendizado também é uma prática. Se você descobre como você aprende, a Amanda aprende fazendo a palestra. Eu gosto de aprender fazendo resumo, colocando também, escrevendo, mas eu acho que as pessoas, antes de querer aumentar o seu conhecimento, elas têm que saber como é que elas aprendem, né? Sem dúvida, isso é fundamental. Porque às vezes, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, eu tinha alguns amigos, tenho até hoje, que, assim, ele lê um livro
aquilo já vira uma ciência completa na cabeça. Já. E é como se ele, né, que tivesse uma biblioteca de pastinha assim, que ele vai lá simplesmente depois e pega aquela informação. E lembra. E lembra. Eu olhava, mas como é que pode? Só pode ser mais inteligente do que eu. Não é possível. Mas todos São nós somos inteligências assim. diferentes, Não, né? e- Howard Gardner, né? Howard Gardner. Agora, Inteligências Diferentes tipos múltiplas, de né? inteligência. É um Em livro algum ótimo. momento, eu me dei conta, não, pera lá, gente. Pera lá. Eu só aprendo de um jeito que é o meu jeito. Isso. Né? Porque tem 4 jeitos fundamentais de aprender, né? Você tem gente que armazena conhecimento com essa facilidade, e isso vale para leitura, para aquilo que ela é escrita, para aquilo que ela escreve, assim por diante. Tem gente que aprende por meio, né, de atuações mais práticas, e eu acho que aqui esse trio talvez combine nisso, né? Porque eu também aprendo fazendo. Esse é o meu jeito. Né? É o que funciona pra mim. Então eu nunca vou pegar, ler o livro inteiro, o que eu aprendi. Não, eu já preciso pegar, já ir transformando os pedacinhos e assim por diante. Então, para de sofrer. Eu não consigo ler os 50 livros por ano que eu preciso. Não tem importância, você tá lendo 2 capítulos no tá mês, aprendendo? mas você tá conseguindo transformar aquilo em alguma coisa? Você tá mudando alguma coisa da sua vida? Seja com relação ao que for, né? E lembra do que o Alberto, agora não sei se foi o Alberto ou foi a Amanda que falou no comecinho. Aprender não é algo só que diz respeito às nossas vidas profissionais, não, viu? Aprender é algo que diz respeito às nossas vidas como pessoas. Inclusive, quero trazer um desafio. Vamos lá. Eu tenho outro desafio também. Tá bom, Faz o o seu seu vai primeiro. ficar pra depois. Então, Vamos fazer Azar o seu. batalha de... Vai, então vai lá. Eu quero saber o seguinte, de vocês dois. Não vem com esse gurugugu de coisas bonitinhas que a gente aprende pra dar conta do nosso dia a dia, Já não, hein? começa Não, limitando eu até já sei o que é. a resposta. Vamos Eu ver. até já Vai sei lá. o que é Então já desafio. responde. Então fala. Eu não sei, eu não captei Eu sei, a qual é? mensagem dele. Mas eu posso estar errada. Qual foi a última coisa que você aprendeu? Não era isso. Não é? Não. Tá, mas é uma ansiedade. Vamos lá, fala, deixa. Queimou Eu não ia largada. lembrar, porque eu não ia lembrar. Eu também não lembro de nada. Não lembro qual foi a última eu coisa que eu quero aprendi. saber qual foi a última coisa que você aprendeu. Você queria. Ele mudou a pergunta, né? Mas na sua vida pessoal, Amanda, não quero saber do trabalho, não. Das coisas que a gente aprende pra fazer o que a gente faz aqui na Escola do Caos. Eu quero, assim, pra sua vida de qualquer coisa. A última coisa, ou então uma que você se lembra, mais relevante. Mas enfim, eu queria que vocês compartilhassem aprendizados das vidas de vocês com os nossos ouvintes. O que a gente aprendeu que foi importante Aí, pra Amanda, vida? olha que curioso, ela fez uma cara de que não pode contar sobre o que aprendeu. Gente, que eu fiquei morrendo de curiosidade. Agora ela aqui. fala, agora ela fala. Ela deu uma risada amarela. Não. Que eu tenho certeza que todo mundo aí de casa viu os balõezinhos Se aparecendo. Eu aprendi o canguru perneta, lembra disso ou não? Acho que ninguém Isso- sabe de que é. Isso revela a idade. Agora vamos voltar aqui, meninos. O que eu queria falar, né? Que pra gente adquirir conhecimento... Você não vai né, responder? Não. Eu mudei de assunto rápido. Não, mas eu deixei o desafio, tem que Não, responder. eu quero nem saber. Vai, Alberto, responde Fica você você então. com o seu desafio. O que me ajudou muito a aprender, eu acho que hoje eu não Não, consigo... não é o que ajudou a aprender. O quê? Qual foi a última coisa que você aprendeu nada a ver relacionada com o seu universo corporativo, da sua vida pessoal? Da minha vida pessoal, alguma coisa que eu aprendi, eu acho que eu aprendi, não pensando, faz muito tá tempo, eu tô carregando. pensando, né? Loading. Eu aprendi esses dias, assim, eu vivo um momento de estresse permanentemente, mas eu aprendi a jogar um joguinho no celular, que é super complexo, é um RPG, e eu tô tão feliz que eu aprendi a jogar esse jogo, tô virando mestre nesse troço. Tudo bem que eu tô jogando todo dia, mas pra minha vida pessoal me ajudou muito, eu aprendi a jogar videogame de novo. Isso é muito legal. Eu também reaprendi a fazer Você viu isso que ele falou esses assim, dias. isso é muito legal, né? Ele não conseguiu nem colocar emoção nessa assim, autenticidade emocional, por favor. Fica feliz porque Mas ele eu acho que ele aprendeu a quer que a jogar gente pergunte pra ele, o que você aprendeu, cara? você, Fala, vai, Andy? fala você. Cara, a última coisa que eu aprendi, eu tava Andar de preparado moto. pra... Não, eu tava preparado pra perguntar, mas não pra responder. Mas se eu fizer aqui 2 segundos... certamente foi alguma coisa de mecânica. Olha, Porque eu andei mexendo nas coisas da minha moto. eu no acho que o final meu de desafio semana. vai ser mais legal que vocês. Vocês já viram aquele meme que aparece assim um triângulo, uma pirâmide, falando o seguinte: como as pessoas aprendem? 99% das pessoas não aprendem lendo nada, 88% das pessoas não aprendem falando. Assim, você só aprende praticando. Eu acho uma bobagem aquilo. Sério? Eu que acho, aprende eu aprendo praticando? lendo. E tô feliz. Então para de achar que tá nas redes sociais, que todo mundo tem que seguir. 99% desses troços nunca vem com fonte. E aí todo mundo fica replicando, olha, você vai aprender praticando. E se eu odiar praticar? Eu não quero praticar.
Eu quero ler. Me Tudo deixa bem. ler, cara. Tudo bem. Desabafei. Tá Tava um tudo pouco... bem. Desculpa. Tá tudo bem. Tava preso, né? Tava preso. Calma, tá tudo bem. Tô mais viu? calmo. Fica tranquilo, tá mais calmo. Gente, agora tem uma coisa, para adquirir conhecimento, e aqui a gente está falando, né, de autocontrole, ou seja, de estar no controle deste aprendizado, de estar no controle desse adquirir conhecimento tão necessário para a nossa vida pessoal e profissional. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a necessidade de haver intencionalidade e disciplina. Quer dizer, se eu quero chegar em algum lugar, se eu quero aprender um determinado conteúdo, é legal que a gente tenha um objetivo e que a gente crie, por exemplo, alguns conteúdos para que a gente possa seguir essa espécie de cronograma, esse autocronograma aí. Eu acho que sim. Eu acho que o processo de aprendizagem ele deveria ser uma constante. Ele é um exercício de humildade, porque só aprende mais quem reconhece que precisa aprender. Ele é um exercício de inconformismo, você tem que não se conformar com aquilo que você sabe. E ele é um exercício sem fim. Eu acho que o conhecimento ele precisa ser uma obra inacabada. A gente começa a ter vários problemas de arrogância no mercado quando a pessoa se intitula um guru e fala, eu sei mais do que todo mundo. Então, a gente conhece algumas pessoas que são super inteligentes no mercado. Eu conheço praticamente um camarada incrível, que eu sempre cito, o Oliver Cunningham, que ele é um sócio de uma grande consultoria e quando ele entrega o cartão de visita dele, está escrito aprendiz. Eu acho que a maior demonstração de gente que conhece muito é reconhecer que não conhece. Eu acho que é um baita exercício. Agora, deixa eu deixar uma dica aqui sobre os estilos de aprendizagem, citando fonte, né? Já que o Alberto Cita a fonte, por favor. Deu aí a canetada. Existem 4 estilos de aprendizagem e tem um cara que se você colocar no Google você vai achar rapidinho, que se chama David Kolb, com K. E ele diz que existem 4 estilos de aprendizagem. O primeiro deles é o convergente, que são aquelas pessoas que aprendem com lógica, com desafio, tomando decisão e solucionando problemas relativos àquilo que eles querem aprender. Os adaptadores, que são aqueles que aprendem praticando, são multitarefas, tem que fazer as coisas, né? Esse sou eu sou um mega adaptador, eu acho que vocês também. Tem os divergentes, que aprendem criando coisas, então ele tem que criar alguma coisa do zero, são absolutamente criativos, precisa fazer um brainstorm, e assim por diante. E tem os assimiladores, que são os reflexivos, que são os que têm que fazer planejamento, que são os que aprendem com dados, que são os que aprendem construindo um problema, né? Então, habitualmente, quem tem a tendência a aprender lendo alguma coisa, possivelmente é um assimilador. Na internet depois, procura aí na internet que você vai achar mais Mas detalhes tem um sobre assessment isso. também. Você pode colocar David Kolb Assessment, você vai descobrir o teu estilo de aprendizagem. É muito legal. Que vai mudando, inclusive, ao longo do tempo, né? E não tem certo, não tem errado, né, gente? O legal é a gente se colocar nessa posição de aprendiz mesmo, em qualquer fase que a gente esteja na vida, em qualquer cargo que a gente esteja ocupando. Você vê, né? A gente, na nossa vida pessoal, quer ver um jeito de aprender bastante? Ter filho. Ter filho. Bicho. Você não sabe o que isso passou pela minha cabeça. Eu falar, quando a gente faz alguma coisa errada também, toma alguma decisão errada. Quando a gente erra também, a gente aprende um monte, muito, né? acelera a curva de aprendizagem, o erro, e aliás, muito importante você ter trazido isso, né? Porque às vezes a pessoa tem tanto medo de errar que não tenta, né? E aí nunca coloca em prática aquele conhecimento novo. Agora, ter filho, principalmente adolescente, é também uma ótima maneira de aprender, de renovar seus conhecimentos. Empreender, então, você aprende todo dia. Aprender é errar, viu, gente? Então é assim, não fica com medo, não fica com receio. Não é qualquer erro também, né, Andy? Tem erro que não vale, né? Errar para aprender. Agora, tem um troço que você já faz a sua vida tem erro inteira. que é incompetência. Exato. Vai ter um troço que você faz a sua vida inteira. Eu errei porque eu tô aprendendo. Não, cara, para Pelo amor de Deus. Dá uma lida na Vamos Amy escolher Edmondson. esse Agora é o seguinte. Amy Edmondson. Amy Edmondson, Ela tem professora a de escala Harvard. do erro. A escala do erro. Desde o primeiro tipo de erro, que é o erro reprovável que até o louvável. A violação deliberada até o erro de testes, né? Que é o erro louvável. Voltando aqui pro meu ponto. Se a gente tá falando sobre aprender é errar. Então não fica com medo não, viu? Vai lá, arrisca, faz uma vez, faz 2 vezes, né? Então se a gente não se colocar em situações em que a gente tem que estar em contato com aquilo que é novo pra gente, a gente não vai se desenvolver. Né? Então, se colocar em situação onde você precisa usar aquela informação, aquele conhecimento novo para qualquer coisa da sua vida, sabe? Isso vai te fazer se desenvolver. Fica com essa dica aí. É a minha dica de ouro para você. Muito bom. Tem alguma dica para encerrar, Alberto Reutemann?
A minha dica, acho que para aprender é faça testes de metodologias novas o tempo todo, sabe? Hoje o Andy disse isso, né? Você tem cursos de todos os tipos, você tem leitura, você tem podcast, você tem vídeo. Às vezes eu vejo algumas pessoas revoltadas até, também eu vejo isso acontecendo muito, né? Falando assim, essa criançada, essa juventude de hoje não lê um livro, só fica aprendendo no YouTube. Eu acho que se eu fosse criança e tivesse todas essas metodologias, eu ia querer aprender também. Obviamente. Por um tablet. Ia ser mais incrível. Então, assim, se liberte de modelos pré-formatados de aprendizado. Vai ler, você gosta de... Mas tem resumo hoje na internet. Audiolivro. Audiolivro. Se abra, vá viajar. Eu adoro viajar porque eu aprendo muito. Então, se permita cruzar metodologias, e muitas vezes aquelas que não tem nada a ver. Vai para um laboratório, faz um teste. Ou seja, se abra, né? Para aprendizagens diferentes. Né? Conversar com gente. Nossa, eu adoro aprender conversando. Gente, mas por falar em conversar, a gente tá conversando demais. Vambora? Bora, na hora. Tchau. Até semana que vem a gente vai falar... Segue a gente aí, pô. É verdade. Dá essa moral aí, né? Manda pros seus amigos. Aperta esse sino aí, você não sabe onde é que tá, ó. Depois tá embaixo. Né? Não tem erro, cara. Não tem porquê, não. Sabe quantos ouvintes nós temos? Nós temos 130 mil ouvintes. É impressionante. Manda pra alguém que você gosta muito e manda pra alguém que você odeia. É isso aí. Aí dobra o número. Demorou. Tá valendo! É isso. Manda embora o preconceito sobre formas de aprendizagem. Mergulha no seu autodesenvolvimento. Controle-se. Semana que vem a gente fala sobre ego. O que você aprende tá sob seu controle. Tchau. Tchau, tchau. Fui.